já estavam, a essa altura, bastante apavorados para continuar e pensando, inclusive, em desistir, pois os ânimos de ambos já estavam abalados desde o início, ao verem o amigo deles sair do apartamento machucado e ensanguentado. Olá, pessoal! Inscreva-se e deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. Hoje, o nosso caso se chama O Apartamento 704, segunda parte. Antes de mais nada, preciso explicar que para que as pessoas entendam completamente essa história que vou relatar aqui, é necessário que assistam ao vídeo do primeiro relato, ou seja, o início deste caso, a primeira parte. Para isso, basta clicarem no link que está disponível logo no topo da descrição deste vídeo. Ainda assim, sintam-se à vontade para começar a ouvir a história a partir daqui também. Bom, após os reparos necessários terem ocorrido, a chave do apartamento 704 ficou guardada na portaria, esperando que a sobrinha do proprietário viesse pegá-la de volta, o que provavelmente levaria mais de uma semana para acontecer. O problema é que o filho do porteiro, sabendo disso, resolveu desafiar os demais adolescentes do prédio, que logicamente já sabiam da fama de assombrado que acompanhava o referido apartamento. O desafio era: quem teria coragem de entrar e ficar algumas horas durante a noite dentro do apartamento? Dentre todos os jovens moradores do local, apenas 3 corajosos rapazes resolveram, então, desafiar o sobrenatural e passar a noite lá dentro, para espanto do restante do grupo de adolescentes irresponsáveis. Irresponsáveis sim, porque, em primeiro lugar, deram força para os outros adolescentes entrarem em um apartamento que não era o deles. Imagina se o proprietário soubesse disso. E, em segundo lugar, como havia todos esses fenômenos, sabe-se lá o que eles poderiam encontrar pela frente ao realizar o desafio. Isso, os pais dos adolescentes só saberiam depois, ou seja, no dia seguinte em que já tinha sido realizada a aposta. Assim, foi feita uma arrecadação bastante tentadora, já que os demais adolescentes conseguiram juntar cerca de R$ 950, prêmio que seria dividido entre aqueles que realizassem a proeza de ficar dentro do apartamento entre o horário de 11 horas da noite e 1 hora da manhã do dia seguinte. Se apenas um deles conseguisse ficar durante todo esse tempo, receberia o valor sozinho. Naquela noite, o filho do porteiro chegou com a chave roubada e apenas 3 corajosos adolescentes resolveram adentrar no apartamento. E os demais jovens ficaram do lado de fora, no corredor, na expectativa. Era uma sexta-feira à noite e, para disfarçarem, caso algum morador desconfiasse, ficaram no corredor com cartas espalhadas pelo piso, como se estivessem disputando um campeonato de buraco e outros jogos. A maioria deles seria apenas espectadora do jogo. Na verdade, o jogo era quem teria a coragem de passar algumas horas da noite no apartamento 704. Então, depois de tudo acertado, o filho do porteiro abriu a porta para eles entrarem e disse boa sorte a todos, com um sorriso irônico e sarcástico.
O que se passou após isso foi o seguinte: os 3 corajosos rapazes levavam consigo, basicamente, lanternas, biscoitos, água e latinhas de refrigerante, tudo em uma mochila. Uma vez lá dentro, após passarem apenas uns 5 minutos, um dos rapazes, logo de cara, tropeçou em um tapete da sala, que estava com a ponta meio levantada, e caiu no chão, quebrando parte de um dente. A partir dali, ele já ficou desmotivado para continuar aquela brincadeira e disse que iria embora, porque estava com a boca sangrando, pois sentia o gosto de sangue. Quando o primeiro corajoso jovem saiu, fechando a porta atrás dele, os demais adolescentes, lá fora, entreolharam-se e ficaram boquiabertos com a cena, pois o rapaz, nesse momento, sangrava muito pela boca e o seu lábio começava a ficar bastante inchado. Todos começaram a ficar receosos em relação aos outros 2 adolescentes que continuavam lá dentro. Deixo aqui uma observação. O que passo a relatar foi o que eles contaram para o restante do grupo e que posteriormente foi passado para mim. Os 2 outros ficaram um pouco na sala, iluminando cada ponto do cômodo para conhecerem melhor o local. Foram, então, percorrer os quartos. O primeiro quarto e depois o segundo, sempre com o cuidado de não quebrarem ou modificarem alguma coisa. Afinal de contas, aquilo era invasão de domicílio, e isso é crime. Quando estavam ainda no segundo quarto, um deles parou e ficou em silêncio, e o outro, sem entender nada, perguntou o que era. O rapaz disse que estava ouvindo um choro feminino, e o outro dizia que não ouvia nada. Este seguiu em frente, levando o outro para não ficar sozinho. Então foram ao terceiro quarto e ficaram um pouco ali, tentando disfarçar o nervosismo, observando a todo momento as horas no relógio de pulso. Eles teriam que ficar lá no apartamento por pelo menos até 1h da manhã. E quando entraram, era exatamente 11 horas da noite. A intenção era que quando desse meia-noite, a hora das assombrações dos filmes de terror, eles estivessem já lá há algum tempo. E eles não poderiam levar rádios, celulares, tablets e nada que pudesse distrair a atenção. Estavam ainda no último quarto quando ouviram um barulho de água escorrendo e foram, um junto ao outro, verificar o banheiro. Chegando lá, não encontraram nada de anormal, e isso fizeram iluminando apenas com as lanternas. Foram então um outro banheiro e também não viram nada de anormal. Somente tomaram um grande susto com o espelho do banheiro, vendo suas próprias imagens com cara de apavorados. Com isso, até começaram a rir. Foi nesse momento que eles, agora não só um deles, mas ambos os rapazes, começaram a ouvir um choro de mulher. Ficaram em completo silêncio, se concentrando naquele som de dor e angústia. Após um tempo, houve uma forte pancada na porta do banheiro, fazendo os 2 correrem para a sala e ficarem ali ofegantes e desesperados para a hora passar mais rápido. Para se distraírem, foram até a cozinha e então resolveram comer uns biscoitos que haviam levado na mochila, mas tomando o cuidado de não deixar nada no apartamento, nem sequer farelos no chão, para não dar nenhum problema no futuro. Acabaram de comer e tomar refrigerante, e então um dos adolescentes resolveu tentar ligar a chave geral do apartamento, que ficava em uma parede que separava justamente a cozinha da área de serviço. Conseguiram ligar a luz
e então desligaram as lanternas. Os dois ficaram aliviados com a luz do apartamento iluminando tudo, não dando mais aquele aspecto fantasmagórico e sinistro. Aproveitaram para investigar o quarto de empregada, que, segundo eles falaram mais tarde, estava cheio de bagulhos e quinquilharias. Estavam ainda na área de serviço quando a luz apagou-se sozinha. Tudo ficou no escuro novamente e o sangue de ambos gelou. Foram tateando para achar as lanternas. Depois de muito procurar e suar frio, eles as encontraram dentro da pia. E por incrível que pareça, nenhum dos dois lembrava-se de tê-las deixado lá. As baterias das lanternas pareciam que estavam gastando muito mais rapidamente do que o normal, pois a iluminação já estava ficando muito fraca. E as pilhas eram novinhas, segundo eles, recém-tiradas da embalagem. Estavam ainda verificando as lanternas fracas, quando um deles recebeu uma latinha de refrigerante ainda cheia no pescoço, que bateu no chão e começou a esguichar um pouco do líquido do seu interior. Eles, neste momento, já estavam por demais apavorados, mas resolveram recolher a latinha o mais rápido possível e limparam com um casaco o chão que tinha ficado somente um pouco molhado por causa do refrigerante. Isso tudo para não deixar vestígios. Já estavam, a essa altura, bastante apavorados para continuar e pensando inclusive em desistir, pois os ânimos de ambos já estavam abalados desde o início, ao verem o amigo deles sair do apartamento machucado e ensanguentado. Após isso, começaram a ficar com muito mais medo do que pudesse vir. Já tiveram o choro, as luzes, a latinha sendo jogada do nada, a pancada forte na porta do banheiro, as lanternas ficando fracas, etc. Começaram a ficar com os nervos à flor da pele. Mesmo assim, resolveram ir para a sala novamente. Começaram a ouvir barulho de chaves balançando. Ficaram com os pelos do corpo todo de pé. O barulho parecia vir dos quartos, mas já não tinham coragem para mais nada diante dos acontecimentos. E o som de chaves balançando continuou. Só parou depois de algum tempo. Eles ficavam dizendo: "Isso não pode estar acontecendo! Isso não pode estar acontecendo!" E, para tentar aguentar a pressão, ficavam pensando no dinheiro que ganhariam com o desafio. Esse, é claro, era o fator principal de ainda não terem saído porta afora, bem antes de chegar naquele ponto. Eles também não queriam dar o braço a torcer, porque sabiam que tinha uma porção de gente lá fora testando a coragem deles. Foi quando um dos dois adolescentes resolveu se esticar no sofá grande que havia na sala, mesmo ele estando muito empoeirado. Ele acabou recebendo um objeto grande e sólido bem no meio da testa. Quando iluminaram com as lanternas para ver o que havia acertado um deles, viram que se tratava de um balde de gelo de metal pesado. Não sabiam sequer de onde havia vindo o utensílio. Essa foi a gota d'água. Eles não quiseram saber de mais nada. Saíram correndo até a porta principal, que estava destrancada, justamente para o caso de poderem desistir sem que nada os impedisse. Ao sair, um estava com a testa ferida, quase sangrando, devido a um pequeno corte proporcionado pelo balde de gelo. O outro estava tendo uma crise alérgica grande, com os olhos esbugalhados, palpitações e falta de ar.
acabaram por perder a aposta, porque não permaneceram dentro do apartamento nem sequer 2 horas. Tinham saído exatamente aos 18 minutos passados da meia-noite, segundo os outros que estavam marcando o tempo do lado de fora. E pelo combinado, teriam que ter ficado pelo menos até 1 hora da manhã. Na manhã do mesmo dia, tudo foi descoberto pelos outros moradores, que ficaram com uma bronca enorme do filho do porteiro, que expôs os jovens do prédio ao perigo. Ele levou um baita sermão do pai, que também o deixou de castigo. A chave, já guardada com segurança, foi pega pela sobrinha do francês dias depois, sem que ela soubesse de nada do que havia ocorrido. Ela, mesmo sendo parente do proprietário, jamais entrava no apartamento. Acredito que ela conheça muito bem o motivo daquele lugar ser tão sinistro e mal assombrado.